Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu já começo com uma reflexão. No último Censo Brasileiro de 2010, foi feito um levantamento onde haviam 45 milhões de pessoas com deficiência. Porém, houve uma releitura em 2018 e esse número foi reduzido para 12 milhões e 400 mil. Para falar sobre esse tema e sobre o universo das pessoas com deficiência, eu trouxe uma convidada muito especial, a Thaís Peçanha. Ela é administradora e ela vai me ajudar a dissecar um pouco mais sobre esse universo. Mas antes de entrar no tema, roda a nossa vinheta. Bem-vindos mais uma vez ao canal. Meu nome é Silvina Rios, eu sou advogada brasileira, morando nos Estados Unidos. E o tema de hoje é sobre o universo das pessoas com deficiência aí no Brasil. Para falar comigo, eu trouxe uma convidada que já me encantou antes mesmo de começarmos a gravar esse vídeo e tenho certeza que vocês também vão se encantar assim como eu já estou encantada. Thaís Peçanha, ela é administradora, ela tem 38 anos, pode revelar a idade, Thaís? Pode. E ela está aqui comigo para falarmos um pouco das dificuldades, dos preconceitos, de tudo que acontece nesse universo tão pouco falado, né, na mídia e em todos os demais canais. Então, estamos aqui para falar sobre esse tema, porque no dia 21 de setembro é celebrado, se é que pode dizer dessa maneira, né, o Dia da Luta das Pessoas com Deficiência. No último dia 6 de julho de 2020, o Estatuto da Pessoa com Deficiência comemorou 5 anos. Então, eu quero conversar com Thaís para saber se houve alguma mudança na prática depois da aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e por que essa mudança do número oficial do IBGE, né? Essa releitura de 45 milhões para 12 milhões e o que isso interfere na prática. Então, Thaís, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda ao meu canal, é uma honra, um orgulho, e eu já disse, estou encantada, né, pelo nosso papo anterior. Então, Thaís, fala um pouco sobre você, sobre a sua história. Eu que agradeço o convite, Silvina. Para mim é um prazer estar aqui, podendo falar com todo mundo sobre esse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão polêmico e tão desconhecido, né? Que poucas pessoas comentam. Eu tenho uma doença rara, chamada osteogênese imperfeita congênita. Ela é popularmente conhecida como a doença dos ossos de vidro ou a doença dos ossos de cristal. Eu costumo dizer que eu prefiro dizer que tem ossos de cristal, que pelo menos é chique, né? Já que é para ter uma doença, vamos pelo menos ser chique. Então, é uma doença classificada como rara. Então, a estatística diz que a cada 18, 20 mil crianças que nascem, uma nasce com essa doença. E a estatística fala que quando a gente fala de doença rara, a gente está falando de um universo de até 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas. Né? Então, e na sua grande maioria, as doenças raras, 80% delas, se caracterizam por doenças de origem genética, algum tipo de malformação genética, assim como a minha. Uhum. E a gente tem mais de 8 mil tipos de doenças raras. E na sua grande maioria, muitas crianças acabam falecendo até antes de 5 anos de idade por uma questão de não se ter um tratamento adequado, não se ter o diagnóstico adequado no tempo correto para que se possa ter esse tratamento. Então, o universo das doenças raras, dentro desse universo da deficiência, ele é ainda mais crítico que a gente tem. Nossa, é lamentável a quantidade de coisas, de informações importantes que a gente ainda não tem acesso e desconhece, né? Então, pessoal, para vocês que já nos acompanharam até aqui, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar seus comentários a respeito, que é super importante, tá bom? Conto com vocês. Thaís, eu queria começar fazendo também uma pergunta que eu acho que deve ser algo muito constante nesse universo das pessoas com deficiência. Primeira coisa, pessoas com deficiência física ou portadores de necessidade especial? Qual o melhor termo? Qual o termo aplicável?
Historicamente a gente começou se utilizando o termo deficiência, né, deficiente. E aí veio toda uma questão de que isso não era correto, isso era ofensivo, porque o deficiente, né, o prefixo de significa ausência, então é como se a pessoa não fosse eficiente, então entrou isso todo numa seara aí de discussão e aí mudou para portadores de necessidades especiais, que durou um tempo e depois também entrou numa seara de discussão, porque o portar significa carregar algo. E se você carrega algo, você pode deixar de carregar. É igual uma sacola de supermercado. Eu estou carregando, estou portando uma sacola de supermercado, mas a hora que eu quiser eu posso botar ela em cima da mesa, eu não estarei mais portando aquela sacola. No caso de uma doença, você não tem como não portar. Não é algo que você pode deixar em determinado momento e pegar em outro. Então, aboliu-se o termo portador de necessidades especiais por essa questão de você não ter como deixar de ter a doença. E aí voltou para o outro termo, que é PCD, que é pessoas com deficiência. Com deficiência, né? Então, exatamente. No momento é o termo, pessoas com deficiência. É o termo adequado do momento. É o termo adequado do momento. E deixa eu te perguntar, em algum momento na sua vida, você sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação pela sua condição? Sofre, claro que sofre. Mas aqui no Brasil, o pior de tudo é que é um preconceito velado, né? Não é um preconceito assumido, não é um preconceito descarado. As pessoas são extremamente preconceituosas, mas elas tentam disfarçar. Mal, né? Disfarça mal, pra caramba. Né? Porque eu que tô do lado de cá, tô percebendo, tô falando assim, já saquei, né? Então você percebe, é um olhar, é uma atitude, é um cochicho, é uma fala. São preconceituosos sim, esse mercado de trabalho ainda é extremamente preconceituoso, relacionamentos ainda é um tabu, é um universo extremamente preconceituoso. Então tem, só que o brasileiro é um preconceito velado, que é pior, né? Sim. Porque o inimigo não tá escancarado, Escancarado, né? sim. Então você fala, não, mas que isso, é coisa da sua cabeça, eu não disse isso. Você que tá ofendendo à toa, imagina. Eu não sou preconceituosa, eu até tenho amigo deficiente. Né? São frases Típica que frase, realmente... né? É igual aqui, né? Eu não sou racista, eu até tenho amigo negro, né? Né? Então, Enfim. por aí você vai vendo, existe sim um preconceito, né? Então, a gente já evoluiu muito nos últimos anos, até historicamente isso no Brasil, eu não estou falando de muito tempo, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, as famílias que tinham algum filho deficiente, eles escondiam essa criança dentro de casa. Nossa. Por vergonha. E eu estou falando isso de 30 anos atrás, eu não estou falando do século passado. Sim. Estou falando isso de pouco tempo. Então, até por isso que no censo, as pessoas, não é que tinha menos deficientes. As pessoas começaram a ter vergonha de dizer que tem alguma deficiência e se autodeclarar deficiente. E aí sim, por isso que no censo a gente teve um grande aumento, porque as pessoas começaram a ver que, opa, não tem nada errado eu falar que eu sou deficiente. Posso falar, eu tenho que falar, eu devo falar, eu tenho os meus direitos garantidos pela Constituição Federal. E aí vem toda essa polêmica que por que o governo agora está resolvendo mudar a metodologia de cálculo do censo e fazendo com que com esses números caiam drasticamente, né? De 45 milhões para 12 milhões e 400 mil. É uma diferença muito grande. A galera deixou de ter a doença, evaporou? Cura coletiva? Milagre? O que está acontecendo? Né? Então, são coisas questionáveis. Né? Porque a gente sabe que é um direito que está garantido na Constituição, o direito é assegurado na Constituição para as pessoas com deficiência. E aí isso se desdobra no fato de que ele tem que ter políticas públicas. Sim, né? Para atender a isso que está na prerrogativa da Constituição. Então, se você muda a metodologia, diminui o número, opa, eu tenho que assegurar menos políticas públicas, porque eu tenho um olhar de que ter políticas públicas para deficiente é gasto, é despesa, é desperdício. É um governo que não tem um olhar de que é um investimento. Né? Eu estou investindo no indivíduo, eu estou investindo na economia. Porque o deficiente é um ser que consome economicamente. Sim, e é um ser que ele pode ser economicamente ativo, se isso for trabalhado. Né? Então, em vez de você olhar com um olhar de gasto, de desperdício,
do erário público, você tem que ver como um investimento em mais pessoas que farão aquela economia girar. Não só o deficiente, como toda a sua família. Então, assim, você está falando de 45 milhões de pessoas deficientes, é um deficiente no universo de uma família de 4 são afetadas. Então, pega 45 milhões e multiplica por 4. Esse é o número das pessoas que são afetadas. Porque você afeta todo o círculo social. Sim, não é sim. o deficiente. Sim. É o pai e a mãe que deixa de trabalhar. Sim. É o irmão que sai da escola para cuidar do outro. Sim. Então, tem um impacto social Afeta muito grande. Muito grande, exatamente. É um Então, efeito em cadeia, é efeito dominó ali para aquela família, né? A gente tem que entender quais são os motivadores que estão fazendo com que a metodologia seja modificada, proporcionando a um índice tão grande assim na queda do número de pessoas deficientes. São pontos ainda a serem muito discutidos para o próximo censo. Sim. Foi importante você colocar isso, porque além do que a Constituição já estabelece, né, na questão dos direitos e garantias para os deficientes, as pessoas deficientes, em 2015 também foi criada a Lei 13.146, que estabelece, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E garante vários direitos: direito ao acesso à educação, direito à saúde, direito à moradia, a assessorias sociais, uma série de questões, né, para garantir a dignidade, a inclusão da pessoa com deficiência. Nesses últimos 5 anos, você que também trabalha como voluntária na Pestalozzi, você ouve alguma mudança na prática? Você vê algo na prática sendo modificado? Modificou sim. Não vamos dizer que não tiveram avanços positivos, porque tiveram. Mas, por mais que a gente tenha algum tipo de avanço, ainda tem muito o que se caminhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo da onde eu me enquadro, né, que são as doenças raras. Nas estatísticas de hoje, quando a gente fala de 45 milhões de pessoas com deficiência, a gente está falando que dentro desses 45, 13 milhões são de pessoas raras. E agora ele está diminuindo os 45 para 12. 12 já é um universo só de pessoas raras. São 13 milhões de pessoas raras, né? Então, a gente precisa dessas políticas públicas, e essa lei está, né, enquadrada, né, como uma dessas políticas públicas, para garantia de manutenção de condição à vida. Sim, sim. Que é mesmo a garantia de um direito humano ligado à atenção básica de saúde. Então, a gente tem várias leis que elas pegam desde a parte da saúde, que eu acho que eu considero, não que seja mais importante, mas sem saúde você não consegue pensar no resto, né? Verdade. Então, é a primeira Total. que a gente tem que atacar. Então, a gente tem as políticas voltadas para a saúde, a gente tem as voltadas para empregabilidade, voltadas para esporte, lazer e cultura, porque são essenciais, sim, na formação de um indivíduo. A gente tem as políticas públicas voltadas para a parte de educação, de inclusão, né? Então, a gente tem muita coisa. Eu costumo dizer que aqui no Brasil, o que a gente vive não é falta de lei. Sim, falta de aplicação de lei. Exato. Eu iria te falar exatamente isso. A gente tem, sim, muita coisa já. Só que as políticas públicas não são aplicadas, não são respeitadas. Você tem que o tempo todo fiscalizar. Essa questão, então, das políticas públicas voltadas para a saúde é extremamente crítica, principalmente quando a gente fala aí de um universo de doenças raras, em que se você não faz um tratamento e um diagnóstico em tempo correto, aquela criança vai a óbito. E o número de crianças indo a óbito não é pequeno. E aí o que acontece? Aquelas famílias que acabam tendo um apoio de um círculo social um pouco maior, sabe que, bom, existe a lei que não está sendo aplicada, então eu vou na justiça e peço lá um pedido que a gente chama de judicialização. E aí isso é muito cruel, é você colocar na mão de um juiz, né, um doutor da capa preta, que a gente brinca, ele vai decidir se o seu filho vai viver ou não viver. Então, assim, você está dando poderes de Deus na mão de um ser humano.
E aí você vai e entra com processo na justiça para garantir aquilo que já está previsto em lei. Lei. E não só em uma, em várias. Em várias leis. E na mais Assim, importante de todas, na é para Constituição o cara brasileira. simplesmente chegar e falar: cumpra-se a lei para o indivíduo tal de forma imediata, sem esperar fila, sem esperar não sei o quê. Né? Então, são coisas muito críticas, né? Assim, a má gestão faz com que você faça com que a máquina pública acabe gastando muito mais dinheiro, porque precisaria desses processos de judicialização? Não, está previsto em lei. Executa o que está na lei. Exato. Essa lei já diz que essas crianças têm direito a medicamento, a tratamento, né? A gente precisa muito investir no Brasil em pesquisa científica para doenças raras, por exemplo. Quais são os centros de pesquisa? Os centros de pesquisa são poucos, os centros de pesquisa estão mal equipados, não se falam. A gente não tem uma cadeia única de informações desses centros de pesquisa. Então, tem muita coisa a ser feita, a gente já conseguiu evoluir, mas o problema do Brasil não é falta de lei. Não falta de aplicabilidade dessas leis. E eu, como brasileira, morando fora do país há quase 5 anos, né, morando aqui nos Estados Unidos, em Nova York, e sempre que eu vou falar com o público, né, gravar um vídeo sobre algum tema, eu procuro fazer uma pesquisa um pouco sobre a realidade daqui americana, e o que eu vejo na prática também, e sobre a realidade brasileira, né, pelo tempo todo que eu vivi e o contato que eu ainda tenho com minha família, amigos e etc., porque eu amo o Brasil. Então, assim, uma das coisas que eu vi nessa minha pesquisa de hoje embora, né, a Constituição, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e outras leis até, dentre elas a Lei 7.853 de 89, Lei 10.098 de 2000, então são várias leis que têm como finalidade a inclusão, o apoio às pessoas, enfim, garantir todos os direitos de igualdade a uma pessoa considerada normal, vamos colocar dessa maneira, sem ser portador de deficiência. Porém, o que a gente vê na prática não é isso. Uma das questões que eu vi numa dessas leis é que o país deveria ter acessos, né, nas calçadas, por exemplo, né, dos cadeirantes. E pelo que eu pude levantar, pelo que eu pude ver, apenas 9% das calçadas brasileiras têm acesso aos cadeirantes. Aqui não tem uma calçada que se ande que não tem acesso a cadeirante. Todos os sinais aqui, eles são equipados com um sistema que a pessoa aperta, a pessoa que tem deficiência visual aperta, e ele ouve o sinal, wait, wait, aguarde, aguarde, né? Até go, né? Vá, porque assim ele sabe que ele pode atravessar. Então, tem a esfera pública, também os metrôs têm acesso a rampas, a elevadores para as pessoas cadeiras. Não todas as estações, claro, mas tem várias estações que têm. Então, assim, há realmente um trabalho do governo, né, de política pública para tentar facilitar a vida dessas pessoas. Porém, no Brasil, embora esteja preconizado em lei, e não em uma só, você não vê isso na prática. É isso que você bem colocou, né? O Brasil não é falta de lei, o Brasil tem um sistema de leis maravilhosos, a nossa Constituição brasileira, ela é linda, eu como advogada, sou apaixonada pela Constituição brasileira, porém, infelizmente, a gente não entende porque é o único país que tem lei morta, que tem lei que não é aplicada, que as leis não são respeitadas, e por isso a gente vive, né, nesse salseiro que se vive aí no Brasil. E é esse, infelizmente, eu sou obrigada a confessar, pessoal, é um dos motivos que me mantém fora do Brasil. Embora eu ame o Brasil, tá? Todo amor ao brasileiro, pelo amor de Deus, gente. E Thaís, ainda pegando o gancho, eu queria que você me falasse um pouco da questão da pestalose. Me fala um pouco dessa associação, do seu trabalho lá, do objetivo da pestalose, da realidade com que vocês vivem. A Associação Pestalozzi de Macaé, ela é uma entidade que já tem 45 anos aqui no município. Ela ajuda a crianças e jovens com necessidades especiais, né, que o pessoal fala, com deficiência, né?
Crianças e jovens, na sua grande maioria, são pessoas que a gente considera de vulnerabilidade social, né? Então, são pessoas que não teriam condições de pagar um tratamento adequado, de ter um suporte adequado, tanto de ensino e de tratamento médico. A Pestalozzi, ela tem dois braços, digamos assim, de atuação. Então, um que é o ensino especializado pelo método Pestalozzi, que é um método de ensino criado pelo Pestalozzi, e o outro é o braço de tratamento médico ambulatorial. E aí que as crianças têm atendimento neurológico, dentista, odontológico, fono, psicólogo, tem várias disciplinas de atendimento. Mas, como toda ONG, né, porque nós somos uma ONG, a gente passa por sérias dificuldades financeiras, a gente depende muito de doações, né, do público em geral, e por conta disso a gente já chegou a diminuir as nossas atividades de forma drástica. Então, a instituição já chegou a atender a 400, 450 crianças, e hoje, com muito sacrifício, a gente está atendendo a cerca de 100 e pouquinho. Né? 100 e pouquinho, considerando tratamento ambulatorial, que está bem reduzido, a quantidade, as disciplinas de atendimento que a gente faz, e somando com o ensino especializado, que agora a gente está com poucas turmas, né? Chegou a ter 11 turmas e agora só tem 3 meio período. Nossa. É um trabalho bastante importante. E a questão da necessidade de voluntários também, acho que assim, você pode fazer aqui um convite para as pessoas que queiram se voluntariar, qual a importância e o papel, para que as pessoas, né, se comovam da necessidade e se candidatem, porque é importante esse trabalho. E no Brasil isso precisa ser reavaliado, pessoal. Assim, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos, o que eu vi na Europa também, viagens pela Europa, é o quão importante o trabalho voluntariado é na sociedade e o quão isso é apreciado, é valorizado em currículo e faz diferença até na disputa de vagas de trabalho. Então, o Brasil, infelizmente, o que a gente percebe é que isso não é tão valorizado, não é tão divulgado, e as pessoas também precisam entender que a gente precisa dar a nossa contribuição para a sociedade também. Não é só esperar do governo, não é só esperar políticas públicas, mas nós, enquanto cidadão, se a gente não tem dinheiro, a gente tem também o nosso tempo que a gente pode doar. E isso é extremamente importante. E uma das questões que a Thaís colocou é a questão do compromisso. Uma vez que você se voluntaria, que você oferece, isso deve ser considerado um compromisso, uma responsabilidade séria. A gente é muito grato aos voluntários que a gente tem. São pessoas que dão o seu tempo, e eu acho que muito mais do que tempo, elas dão atenção, elas dão carinho, elas dão amor para as nossas crianças. Então, sem os nossos voluntários, a gente realmente já teria fechado as portas, né? Há muito mais tempo. A gente está bravamente aí sobrevivendo, mas a gente já passou por várias experiências de voluntariado não adequadas, né? Do tipo, a pessoa se compromete, que a gente, né, tem lá o horário que ela vai estar disponível para aquilo que ela combinou com a gente, tudo certo. Então, por exemplo, se é alguma disciplina médica, né, tem lá o horário de atendimento, o dia da semana, que seja um dia, que seja meio período, enfim. E aí as famílias trazem essas crianças para atendimento, então, imagina, né, são pessoas que andam de ônibus, carregando uma criança com uma deficiência no colo, às vezes uma criança de 15 anos, mas que tem uma deficiência neurológica, que não tem condições de andar, e vem aquele familiar, que às vezes é um idoso, né, carregando a criança no colo no ônibus lotado, chega lá, cadê o profissional para atender? E aí não aparece, a gente liga, onde é que você está? Não, é porque eu tive que resolver um negócio no banco. A gente já passou por esse tipo de experiências no passado, e que são muito ruins, né? Porque é o que você falou, o voluntariado no Brasil ainda está um pouco estigmatizado. As pessoas acham que eu serei voluntária quando eu estiver à toa. E não entende que é um trabalho que existe o mesmo comprometimento, a mesma dedicação, o mesmo compromisso de horário, como qualquer outro trabalho, só que ele não é remunerado por vias normais, né? Mas eu garanto para vocês que vocês terão outros tipos de remuneração
que é um aprendizado que é para a Sim. vida. É para a vida. Verdade. Total, verdade. Eu mesmo, eu tendo uma deficiência rara, eu falo que eu aprendi e aprendo muito lá dentro, porque você olha a dificuldade das outras crianças com deficiência e você fala, cara, eu tô reclamando o que da minha vida? Tudo bem, eu tenho uma deficiência rara sem cura, mas olha o que essa família passa. Então, o que a gente aprende, o que a gente ganha nessa troca com essas famílias, não tem salário que pague mesmo. Né? Então, assim, esse é o voluntário que abraça a causa, abraça a instituição. Sim. E está ali para ajudar no que precisar. Então, o que a gente fala, qualquer ajuda é extremamente bem-vinda. A gente está agora de portas fechadas por causa da pandemia, mas existem outras formas de ajudar. Então, tem quem é de marketing, quem é de mídias sociais, pode voluntariar, pode ajudar a gente com as mídias, pode ajudar a fazer campanha, fazer arte. Tem muito trabalho que a gente pode fazer, mesmo trancado de dentro de casa. Quem quiser doar, a gente também recebe as doações. A gente só não está com a instituição aberta porque ainda não é seguro para as crianças, né? Tem algum site? Ou tem, www.pestalozemacaé.org.br. Okay. Então, pessoal, tem Facebook, tem Instagram, é só procurar lá Pestalozzi Macaé que vocês vão achar a gente. Ótimo. Thaís, fala um pouco, sabe, daquele outro trabalho seu com relação, só rapidinho já, a gente já está caminhando para o fechamento, mas daquele seu trabalho com relação da alimentação. Sim, eu também tenho um projeto, que também é um empreendimento social. Eu sempre estou nessa seara aí do social, porque eu acho que é isso que você comentou, né? Eu acho que a gente já recebeu muitas dádivas na vida e a gente, de alguma forma, tem que retribuir isso para a sociedade como uma forma de agradecimento mesmo. Então, eu acredito muito no trabalho social, como uma forma de ajudar o país. Então, eu tenho um trabalho que é voltado para a inclusão social, mas de pessoas que sofrem com restrições alimentares oriundas de alguma patologia. Tá, você quer deixar Instagram, Facebook? O nosso site é foodfreedom.com.br e também no Instagram você acha como app Food Freedom. App de aplicativo Food Freedom. No Instagram e no Facebook. Beleza. Existem, só para falar rapidamente assim, de benefícios, dentre eles que a lei garante, transporte gratuito, inclusive interestadual, e procure uma agência da Previdência Social para saber como você se classifica, como receber isso. Amparo assistencial, que a lei 8.742 garante também, para pessoas, garante um salário mínimo para pessoas comprovadamente carente, e o que quer dizer isso? Que cada membro da sua família seja comprovado que ganha até 1/4 do salário mínimo. Então, essa pessoa com deficiência tem direito à assistência de um salário mínimo. Então, procure uma agência da Previdência Social para saber mais a respeito. Tratamento fora de domicílio também, para você que é paciente do SUS, que na sua cidade não tem aquela assistência médica que você precisa, você tem o direito a ser atendido em outra cidade ou até em outro estado, e o estado tem que te garantir transporte e hospedagem, inclusive para seu acompanhante. Então, procure seus direitos. O seguro DPVAT para aquelas pessoas que ficaram com algum tipo de deficiência permanente em decorrência de um acidente de trânsito. Você tem que procurar o seguro, dar entrada no seguro, porque você tem direito a R$ 13.500 como indenização desse seguro, mais R$ 2.700 para despesas médicas. Esse é um dos benefícios. Cartão DEFIS, né, que é aquele cartão que você recebe para você que é portador de deficiência, que tem carro, você vai receber aquele cartão que você vai ter direito a estacionamentos, vaga preferencial, exatamente, inclusive para lugares onde se paga. Então, você vai ter direito a isso. E outros benefícios também é a carteira de habilitação nacional,
profissional especial para você que tem algum tipo de deficiência, mas que consegue dirigir, você tem direito. Na hora de comprar um carro, você também pode ter direito à isenção do pagamento de alguns impostos, como IPVA, ICMS, IPI, IOF, e para quem mora em cidades como São Paulo, por exemplo, que tem rodízio, você pode também ficar fora da questão do rodízio. Então, eu só queria deixar, esses são uns dos direitos. Ainda as leis, procure o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a própria Constituição brasileira garante muito mais. Vá atrás dos seus direitos, é dever do Estado, é dever da sociedade garantir que as pessoas com deficiência física ou mental, ou intelectual, ou sensorial, elas tenham direito a uma vida igualmente como qualquer outra, a dignidade, a todos os direitos a trabalho, educação, saúde, lazer, tudo é garantido. Então, nós como sociedade temos que cobrar do governo, e você, que é pessoa com algum tipo de deficiência, também cobre os seus direitos, corra atrás. E é isso, Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada.